Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E o programa de hoje é em homenagem ao Dia das Mães. Você sabia que o Dia das Mães foi decretado pelo então presidente Getúlio Vargas na década de 30? Desde lá, ele oficializou que o segundo domingo de maio é o dia especialmente para se comemorar a virtude e o amor materno. E a gente vai homenagear mães muito especiais aqui nesse programa. Para começar, eu estou aqui com a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada. Bruna é mãe de um rapazinho, é isso? Sim, eu sou mãe atípica, sou mãe do Thiago, que tem 5 anos. Tiago tem 5 anos Sim. e é uma criança atípica. Sim, Thiago é autista. Ele foi diagnosticado com 1 ano e 4 meses. Então, a nossa luta, depois de 1 ano e 4 meses, começou firme. Entendi. Bruna, ser mãe era um sonho ou aconteceu? Sempre sonhei ser mãe, sempre. É mesmo? Desde nova. Antes mesmo de casar, eu queria ser mãe. Desde sempre? Desde sempre. A menina, mulher, ela é Sim. condicionada desde novinha a ser mãe, né? A Sim. gente imagina, já Sim. brincando de boneca ali, já é uma simulação. É parecido com a realidade? Sim, Foi? mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Na realidade, é muito mais pesado. Não é fácil. Mas é um amor incondicional. É um amor que só quem é mãe sabe. É muito gostoso. O que é ser mãe pra você, Bruna? Mãe é ser uma pessoa que está o tempo inteiro pensando no dia da frente. Pensando o que vai acontecer, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu filho. Ser mãe é ser uma pessoa que está sempre em alerta, a gente não descansa em momento nenhum. Porém, é um cansaço, mas a gente ama viver esse cansaço, sabe? Porque é surreal o amor que a gente sente. Então, pesa, mas a gente ama fazer o que a gente faz. Sabe? E é gostoso ouvir É isso, né? É muito. satisfatório ouvir uma mãe falar do filho, assim, Sim, né? sim. É um brilho, é um carinho que Sim. não tem como não reconhecer uma mãe quando ela fala do filho pelo tom, pelo jeito, pelo carinho. Sim. É bem diferente do que brincar de boneca, né? É muito, é muito. Em que momento que você percebeu isso e falou, não, a maternidade não é igual eu imaginei que fosse? Sim. Em que momento ali que você percebeu isso? Privação de sono. Privação de sono foi que te acordou para a Sim. realidade. Porque quando o neném ele é menor, ele amamenta o tempo inteiro. Ele acorda a noite toda. E só quem é mãe que vai levantar para acalentar essa criança. Que vai amamentar, que vai dar colo. E se não amamenta, tem que dar mamadeira. É a mãe que faz esse papel. Aí a ficha cai, realmente. Ser mãe é isso. É você estar o tempo todo em alerta. Então, sua ficha caiu de ser mãe quando você percebeu que suas noites de sono acabaram. Acabaram. E até hoje. Sim. Tiago tem 5 anos, mas acorda à noite às vezes. Você lembra a última vez que você dormiu 8 horas? Nunca. Seguidas? A não ser que eu tenho rede de apoio. Aham. Então, às vezes, minha mãe pega meu filho e eu e meu esposo viaja e vai descansar. Aí, mesmo assim, a gente viaja, mas o tempo todo pensando nele. Eu já ia perguntar sobre isso, já que você falou. Como que é estar distante do filho, o sentimento, a preocupação? Fica procurando ele? Eu fico imaginando, assim, você tá viajando, mas fala, cadê o menino? Ah, não, ele não tá comigo. Não, a gente fica muito preocupado. Porém, a gente fala, ele está sendo bem tratado, está com uma pessoa que vai cuidar muito bem dele. Se eu não relaxar, a ansiedade vem. Eu já tive uma crise de ansiedade fortíssima, de cansaço mental, do meu corpo estourar todo, machucou todo. E aí procurei vários médicos e aí foi diagnosticado cansaço mesmo. A mente pesa de tanto e eu sou uma mãe muito protetora, muito. Então, às vezes, minha mãe pega o Thiago e fala, vai descansar e esquece. A gente vai, mas chega uma hora a gente pensa, mas a gente se força. Calma, deixa eu respirar. Eu sei que ele está sendo bem tratado. Eu sei que minha mãe vai colocar ele para dormir no horário certo, vai dar comida no horário certo. Então, relaxa. Você fica relaxada de que alguém que você ama também. Alguém que você ama, que está cuidando do seu filho. Sim. E a sua mãe, então tá tudo bem. Sim. Já precisou deixar ele com uma outra pessoa e ficou preocupada com isso? Eu tenho uma coisa para contar. A família atípica é uma família que, às vezes, não tem tanto esse apoio, sabe? A gente não tem muito tio, tia que vai buscar para ir para shopping. A gente não tem muito primos que vai levar para circo ou para, sei lá,
Você fala A que a gente não tem disponibilidade muito da esse família apoio. é menor. Essa disponibilidade de ajudar. Mas é mais pela família atípica. Sim. Sabe? Quando a criança é típica, pra eles são mais fáceis. E pra Aham. gente sabe Sim, que não é sim, fácil. sim. Então, assim, aí eu tenho só minha mãe, que fica nesse papel de pegar o Thiago, aí a gente vai passear. A gente até viajou, ficamos 3 dias fora em Recife. Aí é ela, que sempre me ajuda. Ela que cuida dele pra você, te Sempre. substitui ali Sim. quando você não tá E eu lá. fico super bem. Fico tranquila. Como que é a sua rotina com o Thiago? O Thiago é uma criança atípica, ele tem a mesma rotina de uma criança típica ou não? Não. Não. A infância do Thiago, ele vai crescer sabendo que a infância dele não é igual às outras crianças. Thiago é uma criança que faz 18 horas de terapia por semana, então a gente fica muito em terapia. Ele, toda terça e quarta, a gente vai na clínica e fica 3 horas cada dia lá. E aí, de manhã, ele tem uma terapeuta que vai em casa e faz essa terapia com ele. Aí, de tarde, tem escola, no fim do dia, tem natação. Então, a minha rotina é por conta dele. Quando ele teve o diagnóstico com 1 ano e 4, nossos planos era com 2 anos eu voltar a trabalhar. Jamais! Não tem como. É muito difícil. Então, você não, Para voltar, é você muito não difícil. conseguiu voltar a trabalhar? Não, eu sou depois? formada em técnico em enfermagem. Aham. E aí, até tem empregos de 4 horas, mas a vida atípica não é fácil. Porque ontem, por exemplo, eu estava na papelaria imprimindo uns papeizinhos de tag para o Dia Mundial de Conscientização. E aí a escola mandou mensagem que ele estava muito agitado e que eu tinha que buscar. Então, se eu estou trabalhando, a empresa não vai entender. Verdade. Sabe? Então- Então, a gente tem isso. De repente, manda mensagem, você tem que ir lá buscar. A escola, então, é uma escola... Ele estuda numa escola comum. Na UMEI, popular. Na UMEI, Pública. popular. Escola comum, uma escola pública. Sim. Então, se ele tiver lá qualquer alteração, e a gente sabe que pode ter pela condição do autismo, Sim. a escola liga pra você ir buscar e entrega pra você. Sim, porque as escolas hoje em dia não estão preparadas, né? É isso que eu ia perguntar. Porque o certo era o quê? Ter uma profissional que soubesse lidar com a situação, Sim. poder acalmar. Ontem mesmo foi até um equívoco deles, porque foi um momento só que ele chorou e, de repente, já mandaram a mensagem. E quando eu cheguei lá, ele estava muito bem. Aí eu até fiz um vídeo dele Já no tinha parquinho. passado, né? Já tinha então não melhorado. precisava de ter me ligado, Sim. sabe? E aí eu tive uma reunião com a diretora, que eu não gostei mesmo do que Sim. aconteceu. E aí elas falaram que isso não ia acontecer mais, porque o Thiago tem esses episódios de ficar bravo, mas depois passa, Sim. sabe? Porque como ele não fala, então ele desregula e o que ele faz? Ele chora, grita, sai andando e agora ele tá com uma mania de ficar batendo na testa, então ele fica se batendo. Então, se não tem um profissional ali orientado, não vai dar conta. Aí sempre vai estar ligando para os pais buscar, sabe? Então, a escola ainda tem que melhorar muito. Tem, assim, essa questão do acompanhamento ao autismo, a gente sabe que precisa. Sim. As instituições não estão preparadas Não para tão. receber. Nem as escolas, não é só as Sim. escolas, não. Hospitais, empresas não estão preparadas para esse profissional. Hoje a gente tem autistas adultos. Sim. E as empresas não estão preparadas para receber esse profissional lá. Sim. Então, existe, de fato, uma necessidade geral disso, né? Sim. De evoluir em relação a entender essa diversidade, Sim. aceitar e se adaptar a ela. E é uma condição de vida dos meninos, Sim. né? A gente tem que respeitar. Que eu É o descobri aqui no programa, entrevistando 2 fundadores do Projeto Voo Azul, que Sim. autismo não é doença. Não é doença. É uma condição. de vida. Então, a pessoa para sempre vai ser Ela assim. nasce autista, ela morre autista. Não o que tem muda, cura. não tem. O que muda, igual, por exemplo, Thiago é nível 3 de suporte. Sim. O que pode acontecer é ele criar habilidades e aí condição de vida melhor. Então, se ele fazia alguns movimentos que antes agredia ele vai mudando esse comportamento e aí vai crescendo, só que vai camuflando alguns comportamentos, mas nunca deixar de ser autista. É como se ele se adaptasse ao próprio comportamento. Sim. E ele entendesse, Entendi. sabe? O que o Thiago apresenta de nível 3? Para que as pessoas possam entender Sim, sim. o que é um nível 3. E o nível 3, para esclarecer já, é um nível 3 não de gravidade, mas de Suporte. necessidade de suporte. Isso. Então, um autista nível 3, quer dizer que ele precisa... É o maior nível, né, de suporte? Sim, é até o nível 3 que vai. Quando fala nível 3, não verbal já é o primeiro ponto. Sim. Criança não fala, autista, já é nível 3. Ah, mas minha criança faz isso, e solta só umas palavrinhas. Ela não é não verbal. Porque para você ser verbal, você tem que dialogar. Você tem que fazer uma pergunta, a criança tem que responder. Então, ela tem que ter um repertório de palavras bem grande. Tem que comunicar. Sim. Tem que conseguir se comunicar por meio da voz, da Sim. fala. Se ela não consegue se comunicar por meio da fala,
Ela já é nível 3. Já é nível 3. E o Thiago, ele tem essa mania de ficar batendo na testa. Então, o Thiago é uma criança muito rígida. Qualquer momento, ele começou muito novinho, batendo na testa com 1 ano e 9. E aí foi crescendo. Então, quando a gente fala um não pra ele, ele bate. E se por exemplo, se eu neguei alguma coisa, eu já posso segurar a mãozinha dele. Porque eu sei que ele vai bater. E não é uma batidinha devagar, não. É uma batidinha muito forte. Agressiva, é forte. Bem forte. É questão de raiva mesmo, sabe? Então, ele é uma criança muito rígida. Ele tem muita fraqueza no tônus da boca. Então, a boquinha dele fica um pouquinho aberta. Entendi. Então, é bem fraquinho. Então, tem que ser trabalhado. O Thiago foi avaliado esses dias pelas terapeutas da clínica onde ele faz terapia. Ele tem 5 anos. Como se fosse uma criança de 1 ano e 4. Entendi. Então, ele tem habilidades de uma criança em 4 meses. É muito atrasado. É atrasado para a idade que ele tá. Sim. Sim, o desenvolvimento E olha que dele. eu faço terapia com o Thiago desde novinho. Mas não é um tratamento tão perfeito. Agora o Thiago está super bem assistido. Porque aí vem a questão de plano de saúde, processo, Sim, né? Que a sim. família típica não para. Plano de saúde é um trem. Você falou, né? Eu tô dizendo que num dos programas que a gente teve aqui sobre o autismo, sobre a necessidade desse acompanhamento terapêutico. Sim. E que, infelizmente, o SUS não disponibiliza na quantidade que essa criança autista precisa. Você está dizendo que você tem plano de saúde e é por Sim. isso que seu filho está bem assistido hoje. Sim, Pelo SUS, não consegue. Para desenvolvimento, não consegue. Porque o SUS fornece uma terapia ao mês. E o autista, ele tem que ter intensidade de terapia. Então, quanto mais terapia ele fizer, mais ele vai evoluir. Sim, sabe? Ainda mais se for bem assistido. A gente tem um plano de saúde e que não estava dando muito sucesso. Aí a gente entrou com uma ação judicial, fizemos um relatório, tudo perfeito e conseguimos. Aí hoje o Thiago é muito bem assistido. O Thiago tem uma terapeuta que vai em casa fazer a terapia dele. Pelo plano. Pelo plano. E é legal você ter falado isso, porque por mais que as pessoas tenham plano de saúde, muitas vezes o plano se nega a alguns atendimentos. Sim. E é importante você ter falado para que as pessoas saibam que mesmo com o plano, se o plano negou, vá atrás dos seus direitos e verifique a possibilidade, como você está contando aqui. Vai fazer terapia em casa, porque é confortável para ele. Sim. A intenção é que seja melhor para ele. Sim, e no relatório, eu até coloquei, desculpa, te cortando. E no relatório, a médica até colocou que o paciente não aguenta ficar mais de 20 minutos dentro do carro. Porque, às vezes, você solicita atendimento, eles te mandam lá para Itabirito. Lá tem terapia. Eu não vou aceitar. Então, tem uma quilometragem que eles colocam que é aceitável. Entendi. Então, assim, pediu pro plano algum número de horas de terapia, não aceitou, corre atrás. Isso mesmo. Que consegue. Isso mesmo. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas vai te dar um fruto, né? Você consegue ali e a depois... vida do meu filho que Exatamente, não. E você conseguiu. Conseguiu o que você queria. Sim, nós entramos com a ação em setembro. Em dezembro, o Thiago já começou com todas as terapias. Lembrando que não é gratuito, é um plano de saúde. Não é. Para conseguir ser é atendido. Um direito, né? Assim, como se fosse eu estou correndo. Não, é um plano de saúde que você paga. Com certeza. Você correu atrás para conseguir utilizar ele da maneira que você precisa. E olha não só. que o plano quer. Né? E você pedindo aumentos de hora. Então, você vai pagar esse aumento de horas. E antes eles não davam, agora eles estão dando tudo certinho. Ótimo, que coisa boa. Graças a Deus. Desde quando você falou que ele foi diagnosticado muito novinho? Foi, com 1 ano e 4. Conta pra gente como é que você percebeu, como é que foi esse processo do diagnóstico? Sim, o Thiago, na verdade, meu esposo também chama Thiago. Um dia, foi ele que desconfiou. Um dia ele falou assim, Bruna, Thiaguinho não tá balbuciando, não fala mamãe, não fala papai. Você não acha estranho, não? No dia que ele falou, acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, é verdade. E na hora eu já mandei mensagem para umas colegas que eu trabalhava numa clínica. E falei, gente, eu acho que vou passar o Thiago no médico da família. Porque eu tô achando uma coisa estranha. Aí minha amiga falou assim, não, já leva direto no psiquiatra. Leva no psiquiatra e olha e tal. E aí, na primeira consulta, ele já foi diagnosticado. E aí, a gente já começou a luta da gente. Tempo inteiro. A batalha pro tratamento, né? Porque não é rápido, sabe? Sim. Então, te entrega a guia, aí você tem que ir atrás. Aí, você tem que ter o CID para poder correr atrás das terapias. E me conta uma coisa. Além da questão dessa questão da fala, antes, você já tinha percebido algum comportamento diferente? Por exemplo, brinquedo. Ele sempre foi de rodar brinquedo no chão, sabe?
Mas não tinha mania de empilhar, de colocar em fileira. Mas ele pegava os brinquedinhos e rodava no chão. Isso é um sinal, sabe? De crianças pequenas. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sinal, porque às vezes a criança tem algum comportamento atípico, a pessoa já acha que é autismo. E não é assim. Verdade, né? verdade. O diagnóstico ele é comportamental. Então, você tem que fazer muito vídeo e levar para o médico. Ó, meu filho faz isso, isso, isso. O que você acha que pode ser? E aí, se o médico tiver dúvida, vai pedir uma série de terapia para depois ele ver se tem laudo mesmo. Entendi. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, é só 1 minuto. Espera aí, na volta a gente vai ver os outros sinais que o Thiago deu para que você acendesse esse alerta para você sobre o diagnóstico dele, tá? É 1 minutinho, espera aí, a gente já volta. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tem a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos para mais um bloco com a super mãe, Bruna, Obrigada. mãezona do Thiago. Isso. Ela estava contando pra gente aqui sobre como que foram os sinais, quais foram os sinais que você viu, que você precisou levar para o médico para o diagnóstico. A gente já sabe, eu sei, pelo que a gente fez aqui, né, na entrevista sobre o autismo, que precisa ser uma série de sinais, não é uma coisa só, e você, inclusive, mencionou isso aqui, né? A mãe, às vezes, a criança tem uma característica, então não é uma característica só, é um conjunto de características que vai, de fato, poder dar esse diagnóstico. Eu falo que quando tem algumas mães que vão atrás de mim, perguntam assim, Bruna, tô achando que meu filho é autista. A primeira coisa que eu falo, faz vídeo. Brincou diferente, faz vídeo. Teve um comportamento, teve uma crise de choro, que o Thiaguinho tinha muita crise de choro. Do nada, ele gritava, chorava, e eu caçava alguma coisa no corpo, será que tá machucado? E nada. Aí eu falo, faça bastante vídeo, porque o médico ele vai conseguir ver. Sabe? É o primeiro passo. Faça bastante vídeo. Tá com dúvida? Faça vídeo e chega pro médico e mostra para ele. Porque o diagnóstico ele é comportamental, sabe? Sim. Não tem nada que o médico possa olhar e já dar o diagnóstico. E é legal porque a mãe acaba filmando a criança mesmo, Demais. brincando o tempo todo, né? Sim. E guarde isso agora, ela sabe que é uma ferramenta para que ela, caso ela precise, ou caso ela queira, né, investigar um comportamento da criança, ela volta ali no vídeo e consegue observar algo que você falou, do brinquedinho girando, verdade. né? Da maneira que a criança fica, se ela fica olhando muito para um ponto ou não. Sim. Então, para as mães que filmam filhos, ótimo, legal, mas usa isso também como ferramenta para que você consiga observar o comportamento do seu filho. Os vídeos ajudam muito. Os médicos gostam quando a gente leva vídeo. Então, além da fala, o que mais que você viu ali? Sim, que brinquedo. você foi identificando que poderia ser isso? Sim, brincando rodando no chão. Sim. Ele tinha crises de choro. Aham. Mas Thiago, ele teve poucos sinais pequeno. O Thiago foi ter comportamentos mais atípicos, maior. Igual agora o Thiago tem seletividade alimentar. Antes ele não tinha. Antes ele comia coxinha de frango, ele pegava quiabo, comia, brócolis, comia. Eu tenho vários vídeos de Thiago comendo de tudo. Hoje o Thiago não come nada disso. Hoje o Thiago só come comida amassadinha, sabe? Entendi. Que acontece no autismo de ter essa regressão, Sim, né? sim. Em alguns pontos. Aí agora ele não aceita. Então, quanto mais você criar vídeos de comportamentos diferentes, já te ajuda demais, porque o médico vai precisar. Entendi. Como mãe, Bruna, já passou algum perrengue com o Thiago, assim, perrengue de filho, dele aprontado, ele sumia, aconteceu alguma coisa daquela assim, de mãe, ficar de cabelo em pé? Já aconteceu um perrengue, mas foi bem triste. Foi? Foi, mas vou ter que contar. Vou contar. Thiago tinha quase 2 anos, fomos comprar uma chupeta. E aí, ele tava aquele pé-mão-boca, é uma infecção que dá na boca. Pipoca a boca todinha. E aí, nós compramos remédio e comprei uma chupeta. Amava chupeta.
E aí cheguei em casa, falei, Thiago, vamos pôr a chupeta um pouquinho na água quente, depois eu vou te dar. Mas vamos tomar banho. Esquentei a água, coloquei lá no potinho. E peguei Thiago no colo, levei pro banheiro. Quando cheguei no banheiro, tirei a roupa dele. E aí ele lembrou da chupeta, pois o menino foi lá na cozinha, subiu na bancada e virou a vasilhinha de água quente nele. Queimou ele. Queimou 7% do corpo. Tivemos que ir pro João 23. Correndo Pro João 23, corremos. pro Na hospital. verdade, a gente foi pro Risoleta. Chegamos lá, eles tentaram dar anestesia de pirona, mas não pegou veia, jogou só na boca. E aí a gente foi pro João 23. E ficamos indo todos os dias fazer curativo. Mas ficou Nossa. muito feio. Porque E olha que a água não tinha fervido, só Aham. esquentou. Mas ele era muito pequenininho e ele lembrou. E ele correu lá e ele pegou. foi lá e foi atrás. Quantos anos que tinha? 2? 1 ano e 8. 1 ano e 8 Um meses. tuquinho Muito de pequenininho, gente. muito pequenininho. Muito Sofri pequenininho. demais. Nossa, Deus. Mas graças a Deus passou. Graças a Mas Deus. a gente, como mãe, o quê? Se sente o quê? Culpada. Sim. Eu né? vou te perguntar sobre isso também. Sim. E aproveita que você tocou nesse Sim. assunto. Eu não sou mãe. Já falei isso aqui outras vezes, inclusive, que eu tenho 0 habilidades. E não sou. Então, tá tudo bem, já que eu não sou mãe. Quando o filho nasce, é que nasce a mãe, né? Sim, mas é verdade. A culpa nasce também junto. Muito, muito. Tudo que você acha, você fala, por que que eu fui colocar a bendita da vasilha na beirada? Porque eu jamais ia imaginar que ele tão pequenininho Sim, ia não tem subir no como trem pra adivinhar, pegar. né? Não tem Mas como eu adivinhar. sofri muito. Nossa, eu carreguei muito essa culpa, sabe? Mas depois passou. Porque tinha que acontecer mesmo, para mim mais prestar atenção. Aí agora eu coloquei um portãozinho na cozinha, mesmo ele maior. Se estamos fazendo qualquer Sim. coisa na cozinha, trancamos o portão. Serve também de alerta para as mães. Coloca Sim. portão. Sabe por quê? A gente não sabe o que passa na cabeça A da criança criança. é muito rápida E também, curiosa. né? Um deslize, você piscou, Não, a criança... criança é curiosa. Sim. Quer pegar o que não pode, quer brincar com o que não pode. E distração as coisas acontecem. Não, eu imagino, assim, o seu desespero. Nossa, eu Nesse saí momento. com um sutiã rosa, uma blusa verde. Eu Não sabia lembro, nem o que estava vestindo, eu lembro que eu né? coloquei um pijama no sofá, eu puxei o pijama, falei, vou levar só esse pijama. Aham. Não levei mamadeira, meu esposo teve que ir em casa pegar mamadeira. Foi uma confusão. Porque na hora do desespero, você quer resolver o problema e foi atrás de solução para eles. Sim. Aí E hoje hoje- tem uma cicatriz bem leve, Aham. sabe, na barriga. Sim. Mas graças a Deus passou. Graças a Deus, tá tudo bem com Tá ele. tudo bem, ótimo. Tá bem demais. Que bom, que bom. Além da culpa, qual algum outro sentimento que você acha que caracteriza ser mãe? Já falou do amor, Aham. da culpa. Tem alguma outra coisa que traz um peso assim, ó, ser mãe é isso. É ser protetora. Protetora. Ai, a gente é demais. Nosso Deus. A mãe vira uma leoa? Demais. De verdade? Mas é demais, gente. A gente quer proteger a tudo de todos, sabe? É o tempo inteiro. E principalmente mães que criança que não fala. Porque você não sabe como é que foi o dia na escola. Verdade. É. Tem uma preocupação a Mas, mais. quando eu chego em casa, que eu pego ele, eu falo, filho, que eu falo com ele achando que ele vai me responder, mas eu Aham. falo, filho, como foi hoje? Igual hoje eu mandei lembrancinha pros coleguinhas da sala. Vou perguntar, você entregou o chocolate pros coleguinhas? Não vai me responder, mas eu falo. E por isso que eu gosto do apoio da monitora, porque elas têm que me dar o feedback de como foi o Sim. dia. Se ele fez o que você pediu, por Sim, exemplo. né? sabe? Se ele ficou legal, se ele chorou, o que aconteceu? Ele lanchou, porque como ele tem seletividade alimentar, ele não come o que as crianças comem. Aham. Então, vai o lanche dele separado. Aí eu procuro saber se ele comeu. Então, assim, a gente é muito protetora. A tudo. Eu imagino. Tudo. Eu Ao imagino. tempo todo. Mas é gostoso. É bom, né? É bom, é bom. Traz essa sensação, né? Mas Sim. não tem mãe nenhuma reclamando aí, de, assim, a mãe que gosta de ser mãe, que quis ser mãe, de fato, que pega amor, que a gente tem casos, obviamente, de adoção, de Aham. mães que tiveram depressão pós-parto. Sim, Existe uma série de situações. sim. Mas a mãe que se dedica, que tem isso como uma função em tempo real, 24 horas, você consegue perceber que mesmo com peso, mesmo com a dificuldade, há nela ali É. aquele orgulho de ser mãe. E eu sou uma pessoa muito alta astral, sabe? Por mais que eu estou destruída, cansada, mas eu gosto de ser feliz, sabe? Meu marido é uma pessoa muito humorista, então a gente ama. É uma casa divertida, então. Sabe? Mas a gente tá cansado, Eu sabe? sei como Por causa da rotina. Sim, A rotina sim. da gente é muito pesada. Mas a vida é única. Então, assim, a gente tem que aproveitar o que a gente pode. Verdade, Sabe? tá certo. Igual a gente fez cota do clube. Todo final de semana a gente leva ele, porque ele ama a água. Como é sabe? que é esse lazer, então? Ele brinca com as outras crianças? Não. Como Ele que- fica, se ele tá no meio de criança, ele fica na dele, sabe? Igual agora teve um show do Patati e Patatá. Eu fiz até um vídeo. Filho, você quer ir? Ele fez a mãozinha. Não.
Eu falei, mas você gosta? Eu falei, você vai, que eu já tinha comprado, você vai. Não me interessa, você vai ter que querer ir. Mas chegou lá, amor, sabe? Fez festa, pulou. Eu quero até fazer um vídeo do antes, ele falando não e chegando ele curtindo. Mas ele vai. Mas ele tem muito receio na hora de entrar. Tanto que nessa hora, no circo, eu tive que pegar no colo porque ele não queria entrar. Aí eu insisto um pouquinho porque ele vai gostar. E no clube é a mesma coisa. Às vezes eu fico com receio, mas entra. Festinha de coleguinha. Fica de receio só na entrada, da abertura, mas entra. Qualquer lugar. Igual, por exemplo, na sala aqui, se ele quiser entrar, ele vai ter dificuldade. Mas aí eu pego no colo, aí consegue ficar. Aí ele fica depois. Fica. Mas não para. Fica andando. Agitado. Fica andando. Às vezes não. Às vezes fica andando de um lado para o outro, mas não fica sentado, não fica parado. Entendi. Você falou aí, eu achei engraçado, que ele não queria ir. Você falou, você quer ir sim, você vai. Você vai. Já tinha comprado. Ser mãe, quando a gente brinca, às vezes, que a mãe sabe o que o filho quer, mesmo quando ele fala que não quer. Mas a gente sabe. Sabe? A gente sabe. E é uma coisa que eu falo que é instinto de mãe. A mãe sabe o que é melhor pro filho, mesmo que ele... Não é balela. Sim, mas é verdade. A gente tem isso dentro da gente. A gente sabe o momento que ele quer e que ele não quer. Igual, por exemplo, meu esposo tá fazendo alguma brincadeira e eu tô vendo que ele tá ficando irritado. Eu já falo, ele tá ficando bravo. Mas o pai, o quê? Vai até irritar. Aí eu falo, ele tá ficando bravo. Aí irrita. Aí eu já saio de perto. Eu falo antes. Você não vai lá intermediar? Você não, bravo, eu deixo. Você deixa resolver. Resolve, então. Agora você resolve. Porque você deixou ele ficar bravo, mas a gente sabe o tempo todo. Tem alguma outra situação dessa que você falou assim, não, ele falou que ele não queria, além desse tentativo, é legal isso, assim, né? Sim, Quer dizer, você sabe que ele gosta, você sabe que ele queria ir, que ele ia gostar de ir, e na hora ele falou que não. Se você tivesse cedido, você não teria levado, teria perdido o ingresso. Mas eu já comprei, você vai querer ir. R$100 ele foi. Mas, por exemplo, era a terceira vez que ele foi. Então, eu acho que de patati patatá já deu, sabe? Chega, não quer mais. chega. E eu vi que ele curtiu, mas não foi tanto assim, não, sabe? Ele já Tipo tá assim, mãe, você disso. me trouxe, vou ficar, mas não quero mais, sabe? Entendi, A última vez. entendi. Mas Thiago ama passear. Sabe? Ele vê o nosso carro já quer entrar. Ele ama pracinha. Ele ama música. A gente senta e fica cantando. Ele ama. A gente tava falando de lazer, né? Sim. Ele não brinca com as outras crianças, não interage muito, fica brincando sozinho na dele ali. Sim. E como é que é esse lazer em família nesse sentido? Por exemplo, vai no clube, no Patati Patatá, que é tranquilo. Ele tá sentadinho ali, assiste na apresentação, o espetáculo, depois vai para casa. Mas aí num lugar que tem um aniversário de criança, por exemplo. Então, o Thiago, a gente tem uma caixinha de música que ela é sem internet, ela é de pendrive. Então, lá ele consegue mudar a música para cima, para baixo. E essa caixinha, quando a gente vê que tá numa situação que ele tá bem bravo, aí a gente o quê? Dá a caixinha. Como fosse a tela? Sim. O celular? Já é uma estratégia. Mas ele já associou muito restaurante com tela. Ele chega no restaurante e já pega a cadeira dele, ele já quer sentar para você dar a tela para ele. Então, a gente está mudando para essa caixinha. Aí, agora a gente chega e dá a caixinha. Da última vez não deu certo, não. Demos celular. Ele gritou, não queria caixinha, não Ele queria não caixinha. aceitou a caixinha. Mas a gente foi num restaurante domingo e estava muito cheio. Então, assim, a gente tem que fazer um treinamento mesmo com ele, sabe? Mais dia de semana. É desenvolvimento, né? Na verdade, não. Por ser uma criança. E não é só por ser uma criança atípica, não. Toda criança precisa gostam. desse desenvolvimento para que ela vá se habituando, acostumando com o ambiente, se educando mesmo com o ambiente. E ele já criou isso na cabeça dele. Eu vou para restaurante com meus pais, eles podem até ficar conversando, mas eu quero ver meu desenho. Ele já sabe que o restaurante vocês vão conversar e ele vai mexer no telefone, Sim. vai ver desenho no celular. Pro Thiago, não é saudável, sabe? Então, a gente tem que tirar. Só que pro tirar tem que ter um treinamento. Então, o que a gente faz? Não começamos ainda, mas o que a gente tem que fazer? Leva um dia de semana, restaurante vazio. Thiago, vamos ter só caixinha de música. Ai, brigou. Senta na última mesa, perto da porta. Porque brigou, tomei uma água, às vezes nem a água vai tomar. Sim. Vai embora. E isso aí você vai fazendo até a criança aprender que realmente no restaurante eu não vou ter tela, vou ter... Porque ele até vê o parquinho. E ele ama. Só que a cabeça dele tá tão fissurada na tela que ele anula o parquinho, sabe? E não brinca, né? Não entra no parquinho. Você vê, não é só o Thiago. Sim. A gente sabe que hoje a maioria das crianças não brincam mais como a gente brincava Sim, que é bem diferente. A gente não é tão velha assim, mas até pouco tempo atrás nem se tinha celular. Então, as crianças brincavam umas com as outras, e mesmo se brincasse sozinha, não tinha tela. Sim. Você ia brincar sozinha ali com alguma coisa. Sim.
E hoje em dia a gente sabe que esse é um problema das mães. Sim, porque a gente oferece, né? Oferece. Porque virou um pouco uma babá, né? Você tá ocupada ali, só toma a tela, fica quietinho aí. Aí vem a culpa, né? Por que eu fui emprestar esse celular a primeira vez? Que aí criou rigidez na cabeça. Aí ele acha toda vez que tá no restaurante o quê? Vou ver desenho. E não é assim. Não carrega essa culpa, não. Não, isso aí é geral. Não, já tô mudando. Vai ser caixinha agora e a gente vai fazer esse treinamento. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ó, a gente vai para mais um intervalo agora. Sim. E a gente já volta. É só um minutinho, fica aí, que hoje o programa é especial sobre o Dia das Mães. Espera aí, é só um minuto. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tenha a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos para o último bloco com a Bruna, mãe do Thiago, uma criança atípica, autista, de 5 anos, não é isso, Bruna? Isso mesmo. E agora, gente, Bruna, mulher, profissional, e a gente vai saber sobre a questão de conciliar a vida profissional e a vida de mãe, porque você é mãe, mas não deixou de ser profissional. Sim. E sendo profissional também, não vai deixar de ser mãe, né? Sim. Tem como conciliar isso, Bruna? Sim. Pois é. Eu imaginava que eu ia arrumar um emprego com o Thiago só adolescente. Eu imaginava. Pensei assim, gente, o Thiago depende de mim 24 horas. Então, eu não vou conseguir trabalhar tão rápido. Mas Deus é tão maravilhoso e esse ano está sendo tão incrível que eu consegui um emprego que eu trabalho 2 horas, 3 vezes na semana. Olha que maravilha. Então, um horário, assim, muito flexível. Ficou perfeito para a rotina com ele. Sim, porque o horário que a terapeuta tem em casa, então ela fica com ele fazendo essa terapia e é do lado da minha casa, não pega ônibus, pega nada. Que ótimo. Então, assim, eu tô muito realizada, sabe? E eu não imaginava tão cedo trabalhando. Que grata surpresa, então, Sim. né? Porque toda mãe, né? Eu percebo isso, essa culpa de voltar ao trabalho, de afastar e de ficar longe. Principalmente quando a mãe não tem essa rede de apoio que ela possa contar de olhos fechados. Eu posso dormir tranquila que eu sei que meu filho está sendo bem cuidado, bem tratado. Então, olha que alívio para você. Sim. Primeiro, uma carga horária que vai caber dentro da sua rotina com ele, de terapias, que você falou que é muito intensa. E, além disso, pertinho de casa, enfim. Sim. Eu fiquei, assim, super feliz. Porque o Thiago tá sendo muito bem assistido. Tá numa fase que eu tô bem, sabe? A minha mente tá bem, então eu tô tranquila. Porque se o Thiago não estivesse sendo bem assistido e eu não estivesse bem, eu jamais aceitaria. Porque ele é minha prioridade, sabe? Eu quero ver o Thiago desenvolvendo, eu quero ver o Thiago falando, sendo independente, conseguindo ir na cozinha, pegando o seu leite sozinho. Então, eu só aceitei esse emprego porque realmente eu estava bem, sabe? Sim. E veio numa fase muito boa. E eu tô muito feliz. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Você falou de carreira, da sua carreira, e acredito que deve existir uma preocupação sobre o futuro do Thiago. Sim. Na questão não só de carreira, mas dele adulto, dele já homem, né? Não sei se a gente pode falar maduro, mas assim, dele homem adulto, né? Chegar numa faixa etária adulta, de como que vai ser isso. Como é que você encara? Primeiro que é uma preocupação de todas as mães, eu entendo assim, né? Toda mãe preocupa do futuro do filho, como que ele vai ser, o que vai ser, né? Como que vai ser dessa criança. E o fato de ser uma mãe atípica, acredito que essa preocupação seja ainda maior. Como é que você elabora isso aí? Muito. Eu sou uma pessoa que tô sempre na frente. Tô correndo muito atrás. Por exemplo, o Thiago tá com 5 anos. É o último ano dele na UMEI. Teoricamente, ano que vem ele teria que já ir pro 1º ano. Sim. Só que se o Thiago não tiver independente mesmo, tranquilo, ele não vai. Eu vou reter ele mais 1 ano. Ele vai entrar pro 1º ano com 7 anos. Então, essa é a nossa primeira realidade. Sim. Se o Thiago não tiver dependente, tranquilo, conseguindo fazer as coisas,
sem necessidade de um adulto, ele vai reter mais um ano de um MEI. E isso Você tem que fala ser de judicial. desenvolvimento, né? Se ele não tivesse desenvolvido o Isso. suficiente para ele ir para a escolinha lá no primeiro ano, Isso, ele vai ficar mais um ano e ao você MEI. pode fazer isso? Pode retê-lo? Pode. Aí tem que ser judicial, né? Aham. Tem que ser pela entendi. justiça. Entendi. Uma Mas tem autorização jeito. judicial É. para reter ele não mês. Sim, mas tem jeito. O que não pode é você mandar uma criança de 6 anos, muito crua, muito pequena, Sim. super dependente de um adulto, Sim. no primeiro ano, que tem crianças bem maiores. Entendi. Né? E aí você tem essa opção de reter mais um ano a criança. E isso eu vou fazer. Então, eu tenho que ver como é que o Thiago vai desenvolver esse ano. Eu creio que vai desenvolver bem. Mas, se não for o suficiente, ele vai ficar mais um ano no MEI para ir com 7 anos mais dependente para a escola. Entendi. Esse é um Entendi. primeiro passo. Aham. Mas aí, na vida adulta, aí mais para frente, sabe? Sim. O que tem que fazer, ele com certeza vai continuar as terapias dele. Eu Aham. acho que quanto mais ele for assistido, mais ele vai desenvolver. Sim. Porque o Thiago começou a ser bem assistido em dezembro. Foi surreal a mudança de comportamento, Aham. sabe? Até mesmo a bateção na testa diminuiu muito, muito, muito. Com essa questão do desenvolvimento, né? E ser assistido, sabe? A T tá lá em casa dando função essa mão, explicando pra ele, Thiago, não precisa bater. Aham. Você pode bater palma, você pode ir no jump, no seu pula-pula. Tem outras 1000 coisas pra se regular, porque a criança precisa se regular. Sim, sim. E aí ele acha Cheio de energia, né? Enfim, Sim. ele gastar aquela e energia. ele ali. acha que batendo na testa vai ajudar. Aham. Só que ele não tem noção. Sim. Aí a gente, como adulto, tem o quê? Intervir comportamento. E minha vida é assim. Intervir comportamento com o Thiago todos os dias. Como qualquer mãe. Isso Sim. não tá diferente de uma Não mãe tá. típica, né? Sim. Uma mãe típica de uma criança de 5 anos, o tempo dela é dedicado a educar essa criança, É. explicar para ela que isso pode, isso não pode. E ele É. moldando o comportamento É. dessa criança. Então, não tá muito diferente de uma mãe típica. Pelo menos é assim que eu vejo. Sim. A diferença da família atípica, que é uma família que tem que estar sempre atenta, sabe? Sim. Então, com a questão do tratamento, com a questão da escola, você tem que estar sempre de olho se está acontecendo as coisas certas. Porque sua criança não vai te falar o que ele está fazendo, porque às vezes os coleguinhas já estão recebendo para casa, sua criança não está. Sim. Então, você tem que estar sempre alerta. Bem que eles falam, sabe? Família atípica é uma família muito barraqueira, sabe? Não Então, a sabia. gente está sempre Eu não assim. ó. sabia disso. Mas eu sou uma mãe muito presente na Aham. escola. Então, eu sei que quando eu É, chego, você eles falou. falam, a mãe do Thiago chegou. Porque eu faço barulho mesmo. Essa questão da mensagem que eu recebi Sim. ontem, eu não gostei do tom que foi falado. Você tem que buscá-lo, não é assim. Sim. E se eu tivesse numa consulta médica, eu não iria buscar. E é interessante porque uma criança comum também chora. Sim. Não é só porque ele é atípico. E tem uma adaptação escolar. Sim, normal. Não está acostumado. Normal. O ano E começou agora, né? Começou agora. A gente voltou de um tempo de recesso, né? Sim, de Páscoa. Pois é. E a questão não é só isso. Qualquer criança pode chorar na escola. Então, quer dizer, já vê realmente, como você falou, um despreparo, e não é só despreparo, um pouquinho de preconceito, porque ligou porque ele é atípico. Será que se fosse uma criança comum, não ia só tentar acalmar a criança e E deixa esperar? esperar. Em vez de ligar pra mãe correndo. Tá acostumado a ver ele chorando sempre, tipo assim, vou chamar a mãe dele? Sim, sim, Porque sim, ele tá sim. chorando. Mas aí, na verdade, não foi isso. Aí, quando eu cheguei lá, ele tava bem, sabe? Sobre o futuro dele, Thiago adulto, pensa nisso já ou ainda não? Como é que você elabora isso? Sim, eu tenho planos que o Thiago seja um adulto independente, que ele consiga trabalhar, sabe? Eu vejo, mesmo o Thiago não falando, mas eu acho o Thiago uma criança muito engraçada, sabe? Então, eu imagino ele sendo engraçado com os amigos, Sim. com a família. Eu espero que ele consiga uma pessoa para acompanhar ele, sabe? Sim. Porque a gente não é... Você fala de relacionamento? Sim, sabe? Amigos que realmente... Porque até então o Thiago não tem parentes assim, da mesma idade. Então, é só ele. De criança na família. Sabe? Entendi. Porque ele poderia ter um primo que fosse crescer junto, né? Até tem, mas é distante, não é tão próximo. Mas eu penso assim, um adulto feliz, sabe? Sim. Conseguindo resolver as coisas dele. Que a gente aqui não é exemplar, né? A gente Não, tem mas erros. todo mundo Sim, erra. Não, sim. Ah lá, culpa de mãe de novo. Todo mundo erra, é normal. Assim. É verdade. Não é só... Não é mérito das mães errarem, todo mundo erra. E o Sim. importante é, de fato, eu penso assim, rever comportamentos para tentar minimizar futuros Sim, erros. Que sim. evitar, a gente tem como evitar erros. Tentar evitar. Sim. Ninguém é perfeito, a gente sempre vai errar. E é um peso que a gente tem que tirar, não só das mães,
Mas a gente, como ser humano, sobre errar. Vai acontecer. Em algum momento você vai errar. Sim. Eu sempre falo isso. A única pessoa perfeita que pisou nessa terra foi Jesus. Foi ele. Então, de lá pra cá, minha querida, não se cobre tanto. Não se cobre verdade. tanto. Todo mundo vai errar em algum momento, um deslize. E até a gente que tá 100% ligado, eu quero fazer tudo certo, você ainda erra. Igual você Sim, como mãe, que sim. quer o melhor pro seu filho. Então, isso acontece. E a gente tem que tirar um pouco desse peso. Não Sim. se permitir errar, mas quando errar, se permitir, se olhar com mais carinho, sabe? Sim. Assim, olha, eu errei, que isso fique como lição, para que numa próxima vez eu não erre de novo. Você nunca mais colocou a leiteira na beirada, colocou? Nunca. Pois é. Então, Nunca. importante, no final das contas, eu penso que é isso. Mas a é gente verdade. entender. Vou fazer aqui um bate-bola com você sobre ser mãe, fazer umas perguntinhas, eu quero que você responda. Tá. E aí, quero que você responda com uma palavra só. Tá bom? Uhum. Ser mãe é... Leoa. Tiago. Exemplo de vida. Ai, uma palavra, né? Valeu. Ter um filho é Crescimento. crescimento. Evolução. Tiago evoluído. Perfeito. Que bom. Um sonho pro Tiago. Que ele evolua muito. E que ele possa falar e ele possa se comunicar com as outras pessoas. Tiago e o futuro. Uma pessoa que possa acrescentar na vida de outras pessoas. Amor de mãe. É único. É único. E cada uma vai sentir o amor. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Cada uma sente. Bruna, obrigada pela presença. Foi uma De nada, delícia. Obrigada. Quero deixar um espaço para você mandar um recado pro Tiago, para ele poder assistir isso aqui, Sim, para você mostrar sim, para ele, sim, para poder você falar com ele, Sim. desse amor todo que eu tenho certeza que ele sente no Sim. dia a dia, pelo tamanho do cuidado que você tem com ele. Eu que estou aqui, não conheço o Tiago, não conhecia você também, e tenho certeza, já senti aqui a profundidade desse seu amor, do seu carinho, do seu cuidado com ele. Aproveita para você mandar uma mensagem para ele, sua mensagem para ele do Dia das Mães. Sim. Filho, eu quero dizer que eu te amo muito. Eu faço o possível e o impossível para te ver bem. E o que tiver no meu alcance, ao alcance do seu pai, a gente vai fazer para você. Te amo muito. Ai, que delícia, parabéns e Obrigada. obrigada. A gente está encerrando o programa de hoje, em especial para os Dias das Mães. Vou aproveitar aqui e mandar um beijo para minha mãe também, Dona Carla Marra. Um beijo. Ô, mãe, te amo. Fica com Deus. Tchau. Gente, sextou. Agora pode falar. Sextou gostosinho demais. Até semana que vem. Tchau.